Oi pessoal, seja bem-vinda aqui ao meu canal. Eu sou a Mayara, sou mãe de duas crianças, o Pietro de 8 e a Mariana de 1 ano. E esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal e eu vim falar porque é algo que eu não vi tanto aqui na internet. Eu vi sobre pediatra, nutricionista falando, mas eu não vi relatos de mãe, que eu acho que é um dos relatos mais importantes que precisam nesse mundo. Que até então eu também não tinha tanta informação, que é um bebê com APVL. O APVL é alergia à proteína do leite de vaca. Eu descobri, vou contar a história desde o começo, eu descobri quando ela tinha 10 meses, ela passou muito mal, e quando a gente descobriu ela deu uma mudança muito grande, graças a Deus foi a melhor coisa do mundo, foi ver ela desenvolver de uma forma surreal. Então eu vou contar o meu relato pra vocês, porque é algo que eu não achei aqui. Então vou começar. Na minha gestação, logo no início, eu amo queijo. Assim, queijo, chocolate. É muito difícil, acho que hoje em dia você vai encontrar uma pessoa que não goste tanto. Principalmente mulheres que estão na TPM. Ou não, né? Eu amo chocolate até fora da TPM. Então, eu comia bastante. Só que eu passava muito mal na gestação. Era assim, muito, muito, muito. Que eu cheguei até a perguntar pro médico que eu podia ter desenvolvido intolerância à lactose na gestação. Ele disse que é impossível na gestação você desenvolver a intolerância. E ele só pediu pra eu diminuir, porque eu acabava tendo muita diarreia. Eu já vomitava muito por conta do início da gravidez, porque eu descobri que eu tinha 2 meses. Então era assim, vômitos todos os dias. E aí eu passava muito, muito mal. Era uma dor insuportável no estômago. Então, durante a gravidez, eu reduzi. Não parei 100%, eu dei uma reduzida e senti uma melhora. Tanto pra conseguir... eu me sentia muito cansada também, porque me esforçava muito o corpo. Então, eu consegui continuar trabalhando, consegui dar conta do cuidar do meu outro filho, ser dona de casa. E foi assim seguindo. Quando a Mariana nasceu, eu achei que ela teve o primeiro, porque lá na maternidade já me deram pão com manteiga e leite com café. Ela já tinha vomitado, só que falaram que era um resto do parto, por isso que ela tava tendo, só que era normal, porque eles não sugam mais o narizinho, eles esperam o bebê colocar tudo pra fora o restante do parto, eles não limpam mais, pelo menos foram o que me falaram na maternidade. Só que ela tinha vomitado, tipo, muito, então eu achei realmente que era resíduo do parto. E conforme foi passando o tempo, a gente veio pra casa, ela ainda gorfava muito, só que era assim, era jato. E o meu filho mais velho, ele não teve esses episódios. Então eu não sabia se realmente era um vômito ou se era um gorfo muito grande. Eu não conseguia distinguir essa forma. E era tudo novo pra mim. E ela foi, aí eu levei na primeira consulta, ela tava ganhando até que um peso adequado. A doutora falou assim que a menina, ela tende a ganhar um pouco menos do que o menino, porque o menino mamava mais. E a Mariana, ela não me deu trabalho nenhum em questão de amamentação. Ela pegou bem o peito, ela mamava super bem, ela dormia super bem. E ela tava ganhando peso até então. Só que eu comia queijo, bebia leite de manhã. E às vezes ela tinha os episódios de refluxo. E eu perguntei pro doutor, na época era um médico, era um homem. E ele falou pra mim que não era muito cedo pra dizer que era refluxo. Pediu só pra eu levantar, o berço dela eu já deixava inclinado, igual a maternidade, né? Porque eu tinha muito medo dela acabar, como ela tinha esses episódios, dormir e eu não perceber, então já deixava inclinado. E deixava da forma que eles ensinaram no hospital e graças a Deus nunca aconteceu nada. E nesses episódios ele falou que tinha que aguardar ela ter 6 meses. Eu disse, tudo bem, a gente vamos progredir, vamos ver como que vai sendo. E conforme os dias foram passando, a Mariana tava com 3 meses, eu acabei colocando ela na creche, porque eu ia voltar a trabalhar, então eu queria acompanhar esse período de adaptação antes de voltar, pra ver como que ela ia ficar, se ela ia pegar bem. Não queria esperar, voltar a trabalhar e colocar ela na creche. Quando ela entrou, eu não tava conseguindo tirar com uma bombinha. E aí eu comprei uma outra bombinha, assim. Então, aí eu entrei em contato com uma creche, perguntei mais ou menos quantos desses vidrinhos aqui, sabe? Eu comprei esse daqui na Shopee, veio 10. E junto com a caneta. E aí eu perguntei, ela falou que eu tinha que mandar pelo menos 4.
E também vou dar uma dica, o que me ajudou muito na extração de leite foi esse produto, que se chama Mama Mais. Eu tomava ele diz pra tomar 1 ml durante 3 vezes ao dia. Eu tomava uma vez porque meu peito enchia muito com ele, e como eu não tomava nada de manhã, eu comecei também a tomar esse chá. Ele é um mix de cafeineira e ele é muito bom. E as bombas que eu usava é essa daqui. Essa daqui, gente, isso daqui é uma maravilha. Essa bomba aqui, ela é a que você usa sem mão, sabe? Você coloca aqui, você encaixa, ela tem 10, ela tá até ali, ela tem 9 níveis. Aí aqui é a potência, né, que você aumenta ou diminui, e aqui você escolhe. Se você quer, o primeiro é a massagem, o segundo é o sugador, ou os dois. Então ele massageia e suga. Esse daqui é muito bom, eu usei muito, principalmente na época que eu voltei a trabalhar pra poder tirar. E em casa eu tirava muito com essa daqui também. As duas você consegue usar sem carregador. Ela vem o bico, caso você queira dar com a mamadeira, né? E ela também, ó, só que ela é mais grossa. É o mesmo nível da outra, tá vendo? Aí ela aumenta, diminui. E aí ela vem assim. Ela vem dessa forma assim, ó. Aí você encaixa. Aí isso aqui já é prático. Ela todas têm um carregador. Ela é muito, 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 muito útil. Tipo, me ajudou muito pra poder tirar o leite pra ela. E isso aqui foi uma salvação. Claro, depende de cada situação de mãe. Eu comprei as duas porque essa me atendia muito em casa. Essa me atendeu quando eu voltei a trabalhar. Eu conversei com a minha chefe, né? Porque o tempo que eu tinha era só de até os 6 meses, né? Então após os 6 meses eu ainda queria tirar o leite. Então eu perguntei pra ela se eu poderia tirar o leite enquanto tava trabalhando, porque não ia atrapalhar o meu trabalho. E ela falou que por ela tudo bem. Então aí eu fui e comprei essa aqui, porque eu conseguia trabalhar, conseguia extrair o leite pra beber, pra Mari, e conseguia depois colocar no potinho. Gastar 2 minutos apenas pra poder colocar no pote, marcar a data, colocar no congelador, foi uma salvação. Então eu consegui amamentar ela assim muito, muito bem. Esse produto também me ajudou muito, porque era muito correria. E legal também que dessa bombinha veio esses saquinhos. Veio 10 saquinhos desse aqui pra armazenar o leite dela. Então pra quem ainda não quer investir neles, então esses saquinhos também é muito bom. Vende também separado, porque eu gostei bastante. Pra mim foi muito útil. Eu colocava aqui, eu ficava super de boa, ocupava bem menos espaço também. Esse também ocupa menos espaço, só que esse aqui eu achei bem útil. Então assim, pra mim foi muito vantajoso, que até sobrou um até hoje. Porque eu usava muito de vidro por conta da escola. Então, vamos voltar ao assunto. E até optei em tentar dar o leite, a fórmula, na creche caso precise. Aí a gente conversou, a creche, graças a Deus, me deu um suporte muito bom, porque a prioridade deles era a Mariana ter uma boa alimentação. Logo no início, eu tinha mandado 2 de 120, porque ela era bem pequenininha, então ela não mamava muito. E eles falaram que ia tentar dar a fórmula pra ver como que ela ia reagir. Isso foi ela começou na segunda, numa quinta-feira à noite, ela começou a gorfar muito. Tipo, muito, muito, muito. Ela já tinha tomado a fórmula na creche. Na sexta, ela amanheceu vomitando muito, 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 muito. E aí eu fiquei desesperada. Levei ela no médico, falei com a doutora, levei ela no AMA. A doutora perguntou se eu tinha comido alguma coisa. Aí eu falei, ela começou com a introdução do Nestogênio na creche. A creche dava o Nestogênio. A doutora do AMA indicou pra gente poder cortar e dar o Abitamil Prêmio, porque ela falou que seria mais saudável, porque é mais um gosto, tem mais vitaminas e tudo. E aí eu cheguei a falar com a enfermeira, porque eu não tinha conseguido consulta de urgência com o pediatra, porque no SUS você tem que ter horário marcado, eles não te atendem nem mais de encaixe.
E ela falou que tinha que aguardar pra ter certeza se era um refluxo, se era uma outra coisa, porque ela só tinha 3 meses e tinha que aguardar ela ter 6 meses. Só que a nossa angústia de mãe, aquele instinto, me falava que tinha alguma coisa de errado. E eu fui na creche, conversei, ela não ficou há uns dias em casa. Gente, tive que trocar de câmera porque a minha câmera descarregou. Mas vamos lá onde eu parei. Eu pedi muito suporte à creche, perguntei quantos ml eu podia mandar, quantos copinhos eu poderia mandar pra lá, e eles indicaram mandar 4, na época de 80 ml, porque ela ainda tava mamando pouco, porque ela era muito nova. Conforme fosse aumentando, aí a gente aumentaria a produção de leite. E graças a Deus eu consegui tirar. Foi um desafio, acho que de toda a maternidade foi o maior desafio, foi acordar 2, 3 horas da manhã pra tentar tirar leite. E eu acordava, gente, porque ela, assim, dormia a noite inteira, desde o dia. Ela chegou em casa, ela já tinha definido o horário dela de dormir. Ela dormia das 7h30 até as 6h30 da manhã, todos os dias. Então eu tinha que acordar ela, porque o melhor estimulador pra você conseguir amamentar, pra você conseguir produzir leite, é o bebê. E acabou que eu queria muito produzir, muito leite pra ela. Eu não queria abrir mão de amamentar ela, principalmente porque ela teve esse episódio de vômito com fórmula. Então eu quis focar muito nisso. Então, assim, eu trabalhei muito meu psicológico, porque eu sei que o psicológico acaba atingindo. Então eu dei o meu máximo e graças a Deus eu consegui amamentar ela. E consegui mandar pra creche o suficiente pra ela conseguir não ter que usar fórmula. Eu queria segurar o máximo do máximo possível pra ela não tomar fórmula, porque eu tinha muito medo que ela tivesse episódios de vômito. Acontece que veio frio, eu estava prevista para voltar a trabalhar dia 1º de julho e ela tinha começado na creche no final de maio. Quando foi no meio de junho, ela teve uma diarreia que, assim, foi surreal. Ela tava com o nariz muito entupido, ela tossia muito, ela tava com uma diarreia e começou a ter febre. Eu liguei pra madrinha dela porque eu não queria levar. Só que até então ela não tava com febre quando eu liguei pra madrinha dela. Quando a madrinha dela chegou, a gente viu que ela estava com febre. Ela é enfermeira. Ela falou: leva ela no hospital, porque essas crises de diarreia. Porque até quando eu percebi o nariz dela. Ela não tinha feito cocô ainda. Quando a madrinha dela chegou, a gente olhou e viu que ela tava com diarreia e com febre. Então eu decidi levar ela no hospital. Tipo, eu não esperei. Quando a gente percebeu, eu já levei ela o mais rápido possível. E aí o médico pediu o raio-x, pediu o exame de Covid, pediu de influenza e pediu exame de sangue. Ela era muito pequenininha, mas pra gente poder descobrir a causa dela, ela não tinha completamente. O médico falou, por mais que ela esteja na creche, ela não tá, a gente tem que descobrir a causa da diarreia. E só que no exame não constava nada, simplesmente a gente ficou sem entender o porquê ela tava tendo essas crises. E foi o que mais eu fiquei. Então o médico orientou por ela ter 3 meses, quis internar ela e deixar em observação pra gente ver como que ela ia reagir, pra ver como que se está. Gente, meu mundo desmoronou. Eu tenho meu filho mais velho, ele nunca ficou internado, ele nunca teve nada. Então ver a minha bebê de 3 meses, que eu tinha acabado de colocar na creche porque eu teria que voltar a trabalhar, saber que ela ia ficar internada e eu não sabia o porquê, aquilo, assim, acabou o meu mundo. Eu acho que é uma sensação, assim, que eu não desejo pra mãe nenhuma no momento. Eu acho que é muito difícil. O pai dela tava longe nesse dia. Eu tentava falar com ele. Liguei pra minha mãe porque eu tava, assim, desmoronando. E eu não sabia nem como contar pro meu mais velho, porque ele é muito sensível, ele é muito família. E era o sonho dele ter essa irmã, então eu não sabia nem como contar pra ele. Então a minha mãe que cuidou dele pra mim, meu pai, eles me deram suporte. E aí o pai dela foi visitar a gente no hospital. E a parte, acho que mais difícil, a gente me emociona, foi quando furaram ela, assim, pra colocar o acesso, porque ela teria que tomar soro. E eu e o pai dela, a gente ficou, assim, destruído, porque na hora que colocaram o acesso, ele tinha acabado de chegar lá pra trazer as minhas coisas, as coisas dela, porque a gente não sabia que ia ficar internada. Ele foi levar uma roupa pra mim e foi, assim, gente, foi horrível, assim, a cena, ver ela era muito pequenininha.
é uma coisa assim que eu nunca vou esquecer, mas uma coisa que eu não gostaria de ter lembranças, né? Acho que é uma mãe que não gostaria. Mas ela reagiu super bem, graças, assim, gente, eu agradeço muito a Deus. Tipo, a vida dela, eu agradeço muito a Deus. Ela melhorou, ela teve uma boa, ela não teve mais crise de vômito quando ela tomou remédio na veia. A diarreia dela, o doutor falou que ela ia durar durante 7 dias. Passou medicação, passou soro, passou um monte de remédio pra tomar em casa, dizendo que não podia. Mas ele passou soro. Só que eu não podia tomar e dar pra ela, porque não ia ter efeito nenhum, porque eu não tava com diarreia. Só que, gente, ela não quis. Aí você imagina, quando ela teve alta, eu tinha que dar medicação em casa. Ele falou que não era pra fazer lavagem, porque ela só tinha 3 meses. Era só pra jogar o rinossoro. A mina com o nariz super entupido. Eu não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer, sabe? Tipo, eu tava agoniada. Então eu tive que esperar. Eu fazia muita inalação nela. Era assim, umas 6, 7 inalações por dia. Ela não queria tomar de jeito nenhum soro. Então eu foquei 100% em fazer. O médico já tinha orientado. Se você quer amamentar, você tem que fazer uma dieta. Eu tirei feijão, tirei queijo, tirei carne vermelha. Se eu não me engano, foi carne vermelha. Ele me passa uma lista, gente, que eu não lembro exatamente a lista porque eu não tenho mais ela. Mas assim, eles me tiraram tudo pra poder. Pra bebê não ter mais a diarreia. Então eu já sabia mais ou menos porque eu já tinha passado por isso na gestação. Então fiz a dieta durante o período. Graças a Deus, ela melhorou. E então a gente ficou 100% focado na recuperação dela. Quando ela teve que realmente voltar pra creche, porque eu ia voltar a trabalhar, a gente ficava muito de olho em observação dela, assim, em todos os quesitos. Só que ela tinha muitos episódios. Eu não comia todo dia na época já queijo, porque eu fiquei quando ela teve diarreia, eu acabei ficando um tempo sem. Eu acabei ficando sem comer o queijo, sem tomar leite, sem comer. Eu já não tava comendo chocolate, porque quando ela ficou internada, eu fiz uma promessa que, gente, eu dou muita glória a Deus, porque Deus sempre me escuta. Porque quando ela foi internada, o médico falou: a gente vai deixar ela em observação e vamos ver como que ela vai reagir. Mas ele falou: ela não tem previsão de alta. Provavelmente ela tem que subir pro quarto. Foram essas palavras dele. E eu orei a Deus, eu pedi assim muito. Eu falei: se ele pudesse dar alta à minha filha e ela não precisasse ficar mais internada por doença, eu faria uma promessa que ficaria 1 ano sem comer chocolate. Eu tava comendo chocolate todos os dias, porque como se eu tivesse abstinência. Como eu não comi na gestação, porque eu passava muito mal e eu também tava enjoada de chocolate na gravidez, quando ela nasceu, eu fiquei como se fosse abstinência. Eu queria comer chocolate todo dia. Tipo, eu queria comer todo dia. Tipo, 1 pedaço, 2 pedaços. Eu comprava uma barra, dividia no meio pra durar 2 dias. Tipo, eu não comia um pedacinho, eu comia, tipo, uma barra inteira. E chocolate tem muito leite. Então foram sequências de ações, né, que acabou. Então eu fiz a promessa, porque eu tava comendo muito. Então eu falei que eu faria isso, porque o que eu queria muito era ver a minha filha em casa, saudável. E eu não me arrependo nem 1 minuto disso, dessa promessa. Porque de manhã o médico veio, passou, falou: ó, sua filha tá reagindo bem, a gente vai dar alta, então dá pra tratar em casa. Qualquer coisa era pra gente voltar, mas eu falei: espero não voltar, e graças a Deus eu não voltei por esse motivo. Então a promessa, não sei se teve a ver, mas eu acredito, no meu conceito da minha religião, eu acredito que Deus me ouviu. E também foi uma forma de eu poder salvar ela de algum jeito, porque eu vou chegar até lá, mas o meu sentimento como mãe foi poder salvar minha filha de tirar dali, sabe? Parece que eu orei, Deus ouviu e tirou ela dali. E pra mim foi dessa forma. Ela anda em casa. Pra mim foram dias difíceis, mesmo ela doente. Eu tava assim, agoniada, porque eu tinha que dar conta dela doente, eu tinha que cuidar do mais velho. Eu ia voltar a trabalhar e eu agradeço muito, assim, o suporte da minha família, que foi essencial quando ela teve alta, ao meu marido, a minha mãe, a escola que deu super suporte também, porque eles mandavam mensagem todos os dias enquanto eu mandei o atestado lá pra creche. Eles perguntavam se ela tá melhor, como que ela tá. Quando voltou, a diretora veio conversar comigo, perguntou o que tinha acontecido, qual era o procedimento para poder seguir com ela.
Então, assim, deram uma rede de apoio muito grande. É um carinho que eu tenho muito grande pela escola dela. Então, quando ela voltou, ela ainda tinha, porque era época de frio, ela tinha muitos episódios do nariz, que é uma coisa normal na criança que vai pra creche, e isso daí não tem nem como evitar. E foi passando os dias, a Mariana passou, eu consegui tirar muito leite, a ponto de tirar 180. Eu tinha que mandar 4 vidrinhos de 180 ml por dia. O que me ajudou, gente, isso aqui não é publi não, tá? Mas me ajudou isso daqui, ó. Eu tomava isso daqui, acho que aqui tem como... gente, eu já tomei tanto isso aqui. Ele é 1 ml, despejar em um copo líquido 3 vezes ao dia. Quando eu voltei, eu tinha meu tempo, né? Eu tinha 4 meses. Aí eu comprei esse chá também, ó. Eu tomava chá de manhã, porque como eu fiz a promessa, eu tomava leite com Toddy de manhã. Então eu fiz, tomava chá de manhã. Aí eu comprei esse também pra poder ajudar. E tomava esse daqui. Só que esse daqui eu não tomava 3 vezes ao dia, não. Eu tomava só 2. 2 ou 1, porque eu conseguia tirar muito leite. Então, como eu também tinha as minhas pausas no horário de trabalho pra poder tirar o leite, então foi ótimo. E eu usei muito, porque eu usei dos 4, 5, 6 até os 7 meses dela. Quando ela fez 7 meses, ela já tava começando a comer, ela tava comendo bem. E só que mesmo tomando esse daí, minha produção do leite começou a diminuir. Eu não conseguia mandar a quantidade de 4, de 180. Só que aí eles indicaram, ela tomava muito meu leite, indicaram mandar 210. Gente, eu tava conseguindo mandar 180, piorou 210. Então, só que ela diminuiu, não eram 4, eram 3, porque ela tinha começado a comer. E aí eu tentei o máximo, tomava esse remédio, comprei até de outra marca. Só que essa marca aqui foi a que mais me ajudou. Então eu indico sim ela para as mães que ainda querem amamentar, querem aumentar a produção de leite. Eu acho que essa daqui, ela tem para várias fases, tá? Ela tem para várias fases, tem que olhar lá no site deles, que eles explicam. Se você mandar no WhatsApp, eles também te mandam relato, que eu mandei no WhatsApp perguntando. Esse daqui foi o que me ajudou. Esse aqui é o certo para o meu, que eu ia voltar a trabalhar. Então, quando a Mariana começou a comer, ela tava indo super bem, ela aceitou todos os alimentos, ela não teve recusa, eu consegui mandar, só que ela ainda tava com fome. A escola percebeu que ela ainda tinha fome. Então a gente tentou, eu falei, vamos tentar dar fórmula de novo. E eu perguntei se a gente poderia não dar o Nestogênio. Perguntei se eu poderia, eu falei, eu vou passar lá no pediatra, eu quero orientações para poder trocar o leite dela. Só que para eles trocarem o leite, como é do governo, eu precisava de uma carta da pediatra, do nutricionista, explicando o motivo para poder trocar. A escola, eles me deram também muito suporte, porque eles falaram, enquanto você tá correndo atrás, porque a gente sabe que demora pra sair o laudo médico, então pode ser que agora peça algum exame pra ela, porque só com 6 meses que ela tinha que fazer algum exame. Então eles indicaram, falaram, então traga o leite pra gente, o da sua casa, e a gente vai vendo como que vai sendo a Mariana até você conseguir. Então eu falei, ok, marquei a consulta, linda, bela, com o pediatra dela. Simplesmente desmarcaram a consulta. E não foi uma vez, gente, ela tava com 7 meses na época. Eu não consegui passar ela, eu tive que pagar pra eu conseguir conversar com a médica pra ela poder. Gente, porque assim, do nada, na semana da consulta dela, desmarcaram e não me deram explicação nenhuma. Simplesmente, se eu não corresse atrás, eles nem teriam me ligado. Aí eu fui, paguei uma doutora no particular, no doutor consulta, e eu tô com ela até hoje. Mesmo ela tendo horário no SUS e tudo, eu ainda tô com essa doutora no particular, porque foi ela que acabou descobrindo. E aí ela perguntou como que tinha sido a Mariana, aí eu expliquei que ela teve episódio de vômito, mas quando ela ficou internada, eu não relacionei a isso. Eu não tinha relacionado a isso, esse caso. Eu só dos episódios de vômito com Nestogênio que eu tinha relacionado. E eu falei que eu não queria dar Nestogênio porque ela passou mal. Aí ela falou, ela pode ter PVL. Aí eu falei, que é isso? Aí ela explicou. Eu falei, doutora, eu não sei se ela tem. Eu nunca nem tinha ouvido falar, eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Então não tem. Ela falou assim,
Aí eu falei, ela se adaptou a Bitamil Premium. Ela falou assim, aí eu perguntei, tem diferença de um pro outro? Ela falou assim, não. A formulação, ela é a mesma. O que muda é o gosto. O Abitamil, ele é um pouco mais doce, ele tem algumas vitaminas a mais do que o Nestogênio. Mas ela falou que a produção, quando fazem lá, é a mesma, que é a proteína do leite. Então ela falou, então provavelmente ela não é alérgica. Eu falei, então tá tudo bem. Aí a gente começou, aí ela pegou, fez um relato explicando. Só que a nutricionista da creche não aceitou porque falou que não tinha um laudo concreto que ela era alérgica ao Nestogênio, porque não tinha como ela ser alérgica a ter a PVL se ela tomava a Bitamil Premium. Então a gente ficava sem entender. Só que a Mariana, ela tinha ainda alguns episódios de vomitar, só que com a Bitamil Premium ela não vomitava tanto. Ela não tinha aquele refluxo. Ela colocava um pouco pra fora, então assim, era algo da fase de bebê que era só um pouquinho. Então a gente achava que era normal. E aí, com 8 meses, eu passei de novo. Ela falou, aí a doutora falou, ela não tá ganhando muito peso. Ela tá ganhando 150 gramas. Então a gente tem que ficar observando. Nessa fase que ela tá comendo, realmente pode ser que ela perca um pouco. Então vamos ver com 9, 10 meses qual vai ser o desenvolvimento dela. Porque ela tá comendo bem, então ela tem que ganhar quase o mesmo tanto de peso. Principalmente porque ela tá amamentando e tá comendo. Quando foi com 9 meses, a gente passou. A doutora ainda ficou observando, perguntou como que ela andava, tudo. E, gente, ela tava assim, ao mesmo procedimento. Eu falei, o nariz. Aí ela falou, ela não tem alergia, porque ela reparou muito no nariz da Mariana. Perguntou assim, pediu pra eu parar de usar perfume, pediu pra eu parar de usar creme com cheiro, porque poderia ser um ataque alérgico a algum componente. E aí eu falei, então tudo bem. Gente, eu parei com tudo. Assim, tudo, pra tentar a Mariana melhorar o nariz dela, porque ela vivia com o nariz escorrendo, congestionado, com aquele barulhinho, sabe, no nariz, e a gente não conseguia descobrir o porquê. Quando foi com 10 meses, logo no final do ano, a Mariana faz um ano em fevereiro, aí em dezembro, ela teve assim, um episódio muito triste. A escola perguntou assim, ó, a gente, como não tem um laudo, a gente vai ter que dar o Nestogênio pra ela. Aí eu falei, pode ser que ela aceite agora, porque ela já tá maiorzinha, ela já criou mais imunidade, então a gente tenta e vamos ver como que ela vai sair. Aí eu conversei com a pediatra, mandei mensagem pra ela, a pediatra falou, não, então vamos tentar e observar como que ela vai reagir ao Nestogênio, porque a Bitamil ela aceitou. Então vamos ver o Nestogênio, porque só se ela vomitar por questão de sabor, ela não queria por conta de sabor. Só que a Mariana, ela super aceitou. Gente, a Mariana, ela come de tudo, bebe de tudo. Graças a Deus, assim, ela não tem nem que reclamar dela. E conforme foi passando, durante uma semana, assim, de repente ela ficou muito estranha. Eu não sei explicar, mas sabe aquele sentimento de mãe, a gente sabe que o filho não tá bem. E ela começou com uma tosse, aí eu levei ela no México. A gente foi comprar roupa porque a gente ia viajar. No meio da loja, ela vomitou no pai dela, do pescoço até o pé dele. Ela vomitou ele todo. E eu falei pra ele, ela tá quente, ela tá com febre. Aí a gente pegou e levou ela pro hospital na hora. A gente saiu da loja, a gente deixou tudo lá e a gente foi pro hospital. E nesse episódio o médico falou assim, mãe, é um resfriado, é uma virose. Aí eu falei, então tá bom. Então é uma virose, então a gente vai tratar como virose. Porque ela fez os exames, não constou nada e falou que era uma crise de virose, porque já tava na época de virose. Falei, então tá. A gente foi, aí eu avisei a creche que ela estava com virose, a gente deu medicação. Ela ficou uma semana vomitando, sem parar. E aí eu fui levar ela de novo no médico. E aí o médico e a pediatra dela ela teve 3 semanas antes da consulta com o pediatra. Então eu falei, eu vou levar ela no AMA pra ver se já acessam o vômito dela, porque chegando na pediatra ela não tem como medicar ali no momento. Deram uma injeção nela pra poder cessar o vômito. Ela cessou assim na hora, tipo, 1, 2 dias depois ela voltava a vomitar. Então assim, eu tava agoniada. Eu falei, meu, por que ela tá vomitando? Eu não entendi o porquê. E aí eu ia no médico, o médico falava assim, mãe, é normal, ela ainda tá com virose, ela vai ter ânsias de vômito. Essa era a resposta do médico.
Então eu peguei e falei, tá, só que assim, já tinha uma semana que ela tava vomitando. Eu falei assim, vamos esperar até quarta-feira. Se não cessar, você volta de novo. A gente vai pedir outros exames pra ela. Então eu falei, então tudo bem. Então eu trago ela na quarta-feira. Caso ela pare de vomitar, eu não venho. Gente, na quarta-feira, aquele sentimento de mãe não tem erro. Eu tava sentada, trabalhando, aí a escola já tinha me ligado, só que eu não tava com meu celular. A minha chefe ligou falando, vai buscar a Mariana, porque a creche falou que ela tá passando mal. Quando eu cheguei lá, eu falei, acho que ela tá vomitando ainda. Mas eu já saí dali chorando, porque eu sabia que tinha uma coisa a mais, porque a creche, eles já sabiam que ela tava com ânsia de vômito. Mas eu sabia que esse vômito tinha sido pior pra eles poderem estar me ligando. Eu deixava ela na creche, mas eu avisei, ó, eu fui no hospital, o médico escreveu lá que ela estava com virose e tal. Então a creche sabia de tudo, eles me deram suporte, deixaram ela lá, todo mundo ciente. Então, assim, a gente ficava observando. Então, a partir do momento que eles ligaram e falaram pra eu ir, porque ela estava passando mal, então eu sabia que aquele episódio era um episódio muito sério de vômito dela pra eles terem me ligado. Quando eu cheguei lá, a professora tava se tremendo completamente, tipo, assustada ainda, porque ela falou que foi dar a mamadeira. E quando ela tirou a mamadeira da boca, a Mariana foi revirando o olho, caindo do lado como se fosse desmaiar. Ela simplesmente ficou desse jeito. Aí, quando ela foi tentar virar pra poder acordar a Mariana vomitava, e ela ficou agoniada. E aí eu falei, então eu só vou sair do hospital hoje com o resultado do exame da minha filha pra saber o que ela tem. E aí eu fui pro hospital de novo e eu falei pro médico, a minha sorte nesse dia é porque ele estava com um monte de estagiários, que tinha uns 6, 7 estagiários, então ele tinha que fazer um check-up total na criança pros estagiários dele descobrir o que tem. Então assim, a Mariana foi examinada do pé à cabeça 6 vezes. Assim, 6 vezes. Porque todo mundo checava a Mariana. Porque ele pedia autorização, eu falei que podia, porque pra mim, palpite pra descobrir o que ela tinha, eu tava aceitando qualquer coisa. E foi muito bom esse dia, e eu falei pra ele, eu só saio daqui com o resultado do exame dela. Eu perguntei se tinha como fazer um exame pra ver se ela era alérgica a alguma coisa, porque eu não entendia esses vômitos dela. Eu expliquei pra ele tudo o que tinha acontecido há 2 semanas, as crises de virose. Só que assim, o resultado dos exames não dava nada. Todos os exames, aí ele só falou assim, mãe, eu não vou pedir exame de sangue, primeiro porque hospital de emergência, a gente não faz teste alérgico, tá? Segundo, eu vou furar ela desnecessário, porque os exames que poderiam indicar alguma coisa já não tá indicando nada. Falou assim, ó, o nariz dela tá assim, só que ela não tem nada no pulmão. O pulmão dela tá limpo, é só o nariz dela que tá ali com coriza. Ela tá vomitando, só que não tá constando nada. Então ele falou, aí ele passou Dorapidona, eu acho que é o nome do remédio, que era que ele falou assim, ela pode ter refluxo. Então a gente vai passar esse remédio que é pra acessar o refluxo. Eu falei, então tá bom. Aí eu falei, daqui 2 dias é a consulta com uma pediatra. Ele falou, então você conversa com ela. Aí ele escreveu uma cartinha, explicou lá a opinião dele pra eu poder entregar pra doutora, achava que era refluxo. Quando eu cheguei na consulta com a doutora, gente, e a dona Peridona, eu dei ela um dia. Na primeira dose que eu dei, gente, ela cagou muito feio. Tipo assim, o cocô já não é bonito, né? Mas assim, ficou em um estado que eu sabia que ela tava forçando muito, como se tivesse entupido ela. Então eu parei de dar o remédio. Eu só dei uma vez, não quis dar mais. Eu falei, eu vou verificar com a pediatra pra ver se ela tem outro remédio pra poder ajudar ela. Porque eu não sabia o que fazer mais. E eu não queria medicar ela com qualquer coisa, porque ela é um bebê. Ela não é uma coisa que eu vou me medicar porque eu me conheço. Agora, um bebê, cada bebê tem uma reação. E então eu quis esperar. Quando eu encontrei lá com a doutora, ela realmente falou que foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter cessado a Doraperidona. Acho que era Doraperidona no remédio. Pra não dar mais. Ficar tranquila. Ela falou assim, ó, o que a gente... Aí eu falei pra ela, a Mariana, ela teve reação com Nestogênio. Ela parou de tomar o Abitamil Prêmio. Eu comprei o Abitamil Active porque uma mãe indicou pra mim, falando que poderia ajudar melhor ela. Eu não quis comprar o não.
Gente, a Vitamilk a lata é R$ 150. A Mariana super aceitou. E era o que eu podia no momento, tipo, porque eu não sabia como que ia ser no outro dia. Se ela ia aceitar ou não na creche. Porque ela teve essa crise na quarta, e na quinta era o dia da consulta. Só que a consulta era tarde. Então deixei ela ainda na creche. E expliquei, perguntei pra observar. Eu falei, se ela tiver outro episódio, eu venho correndo, porque eu trabalho bem próximo da creche. E ela falou assim, então tá bom. Só que ela super aceitou esse leite. Levei a Vitamilk. Ela aceitou e não teve episódio nenhum de vômito esse dia. E eu expliquei pra doutora. Aí a doutora falou assim, mãe, é assim. Provavelmente ela tem a PVL. O que a gente vai fazer vai cortar tudo de leite dela. Tudo que contém. Aí eu perguntei, doutora, me explica novamente o que é PVL. Porque ela comentou comigo há um tempo atrás, só que eu já não sabia mais o que era. Aí ela me explicou que a PVL é a alergia à proteína do leite de vaca. Que sim, alguns bebês desenvolvem isso pequenininhos, outros desenvolvem um pouquinho maior. Só que ele dura de 2 anos, até os 2 anos. Só que ela falou, eu sei que essa lata da Vitamilk Active é muito cara. Só que eu prefiro dar uma outra lata, esse leite não é tão saboroso. O cheiro dele não é bom, o gosto dele não é bom. Só que ele vai fazer muito bem pra sua filha. E aí ela falou assim, e quem vai dar pra você, você não vai precisar comprar essa lata porque ela é muito cara, porque o governo dá pra você. E, gente, foi uma solução, assim, foi uma glória a Deus. E aí ela entrou em contato com a nutricionista da Danone, e ela entrou em contato comigo pra gente poder preencher o relatório detalhado da Mariana, com os dados dela, com os meus dados. E ela fez o papel, porque quando você é diagnosticado com a PVL, o bebê, você tem que ir lá com laudo médico, com formulário, com certidão de nascimento, com o RG do responsável e CPF e comprovante de endereço. Se eu não me engano, são esses 5. E pra você poder retirar o leite dado. Aí ela faz lá a receita médica, né? O laudo falando que ela tem o APVL. E a receita médica é quantas latas que tem que dar, quantos ml, quantas vezes ao dia. Então foi assim que a Mariana conseguiu a lata de leite, que é esse aqui, ó. Pregomin. A doutora receitou esse Pregomin pra ela. E, cara, esse leite é caro. É muito caro. Porque a gente viajou logo em seguida, a gente pegou a lata, porque ela ainda tava na creche. Aí, quando a gente chegou, a gente foi pra Bahia. Eu levei essa lata de leite. E, gente, uma lata lá no Nordeste era 250 essa lata aqui. Aqui em São Paulo eu deixei ela por 235. Acho que foi 235. Na Bahia foi 250. Na promoção. Na promoção. Então dá até meio de saber o valor normal lá. Voltando. Quando a gente pegou esse leite, eu deixei na creche o leite pra ela. Ela ainda tinha mais uma semana de aula na creche. Só que foi a melhor semana da vida dela. Já começou na mudança. Quando ela começou a tomar esse leite, ela melhorou assim, surreal. Porque na outra semana a gente viajou pra Bahia. E detalhe, a doutora, gente, eu nunca vou esquecer essa conversa com ela. Quando a gente relatou assim que a Mariana era PVL, que ela falou que teria que tomar, ela perguntou: você ainda amamenta? Eu falei, amamento, e eu não pretendo tirar ela do peito ainda. Eu acho ela muito nova, ela tem 10 meses. Mesmo trabalhando fora, eu ainda quero amamentar ela. Ela falou, então você vai ter que parar tudo que tem leite. Ela perguntou se eu tomava leite de manhã. Eu falei que não. Perguntou se eu comia chocolate. Eu falei, eu fiz uma promessa quando ela tinha 3 meses. Ela perguntou o que aconteceu quando ela tinha 3 meses que você fez essa promessa. Aí eu contei da internação, tudo. Ela falou assim, então você salvou a vida da sua filha e você nem sabia. Aí eu fiquei toda... Ela falou, você salvou a vida dela. Porque o APVL, ele tem reações. A criança, ela pode ter diarreia, ela fica com a imunidade baixa, ela tem episódios de vômito, de febre, ela pode ter... Cada criança tem uma reação, mas a Mariana teve muitos episódios. E ela falou assim, então a Mariana provavelmente ela já tem desde sempre. Só que quando você fez a promessa, você reduziu o leite na sua vida. Então reduziu as crises alérgicas dela. Então ela só deu sinais de prontidão agora, porque eu ainda comia algo com queijo, eu comia mais queijo e manteiga, então no pão, mas era pouca coisa. Então
era uma vez ou outra, não era todo dia, eu tava fazendo uma coisa assim, sabe, pra tomar café da manhã. Então não era todos os dias na época. Então, por isso que ela não tinha tantos episódios de vômito. Mas toda vez que eu comia, ela passava mal. E eu não relacionava uma coisa com a outra. Então ela falou que eu tinha salvado a vida da minha filha a partir do momento que eu tirei o leite. Então, assim, foi uma promessa que eu fiz pra tirar ela da internação e conseguir salvar a vida dela ao mesmo tempo. Porque naquela época a gente não sabia que ela tinha PVL. E desde então a Mariana ela teve outra vida. A gente foi pra Bahia visitar a família do meu noivo. E ela começou a comer muito. Assim, ela comia, mas ela não comia igual ela comeu lá. Gente, era ver ela comer foi surreal. Ela comia muito, eu amamentei ela tomava esse leite lá também. Só que como eu tava lá assim, então eu acabei fazendo muita dieta. A minha sogra também super ajudou, ela não comia nada com sal ainda, porque ela não tinha 1 ano. Então a minha sogra fazia questão de fazer a comidinha dela. A gente preparava tudo sem leite. Era pra mim e pra ela. Então de manhã, lá no Nordeste, eu comprava cartela de ovo assim, ou pegava das galinhas direto. Era suco de manga, porque eu fui na época de manga. Então tinha muita manga. Eu tomava suco natural todo dia. Então assim, minha alimentação lá foi 100% saudável. Acho que fui a primeira paulista que foi pro Nordeste, em vez de voltar ter ganhado peso, eu emagreci. Porque minha dieta foi... A minha alimentação lá foi muito saudável. Teve um dia que eu comi queijo na Santa Ceia, que a gente passou o Natal lá. Era muita sobremesa. Eu fiz sobremesas que tinham chocolate, como eu também tava com promessa, mas também tem leite condensado, creme de leite. Eu não podia comer, então eu não comi nenhum doce. Eu evitava tudo. E foi a melhor coisa, assim, a Mariana mudou completamente. E na véspera, quando a gente foi voltar, foi aniversário do pai dela. Então a gente encomendou um bolo pra comemorar o aniversário em família lá. Com os pais dele, com a filha dele, com a noiva, que eu ainda não sou casada. Então a gente queria muito esse momento em família. Só que a moça tinha falado pra ela que a Mariana era alérgica ao leite. Perguntei se ela podia molhar o bolo com água, porque pra ela poder comer e tudo. Aí ela falou que sim, só que a Mariana ela não comeu. Eu fui mandar mensagem pra menina perguntando: você realmente molhou? Ela falou: eu acabei esquecendo, acabei molhando com leite. Eu tinha comido um pedaço, que a consciência bateu assim. Acabou que depois eu amamentei a Mariana e ela começou a vomitar. E ela não quis jantar. É sério, gente. Tipo assim, foi em seguida. Ela mamou no meu peito, passou em torno de 2, 3 horas, ela já vomitou. E ela não quis comer mais nada. Ela nem completamente jantou aquele dia antes da gente voltar. Ela vomitou ainda um pouco no carro. Aí, quando você come algo que contém leite, ele demora 2 dias pra sair do nosso corpo. Então meu receio era a Mariana ficar com aqueles episódios durante a viagem, porque a gente voltou de carro. E eu fiquei agoniada. Assim, nossa, eu fiquei doida. Então eu não deixava ela deitada, tipo, eu tentava deixar ela um pouco mais inclinada. Se ela deitava, virava ela de lado, pra ela não engasgar, se ela tentasse vomitar. Então assim, foi. Mas quando chegou aqui, eu mantive minha dieta. Ela voltou pra creche. Ela, assim, saiu super bem. Ela tinha uma babá, porque antes, quando eu voltei, ela ainda não tinha voltado pras aulas. E aí a babá fazia leite pra ela. Eu falei: pode fazer qualquer coisa, você pode colocar esse leite. Ele é gostoso? Não é. Só que ele tem o remédio, ele tem o gosto de não sentir dor. Então assim, a Mariana, ela sentiu provavelmente dor durante 10 meses. Ou até durante a minha gestação. Porque do que eu conversei com a pediatra, ela falou que a Mariana provavelmente já tinha alergia ao leite desde a minha barriga. Por isso que eu passava muito mal, porque se algo não me caía bem, não caía bem pra ela, eu passava mal. Então, provavelmente desde a minha barriga ela tem a PVL. E, gente, se isso é verdade ou não, a gente não sabe. Porque tem muitas coisas que a gente não sabe, mas a gente acha, é um instinto que a gente sente, porque eu nunca passei mal com leite, com nada, só na minha gestação dela. Então, assim, isso aqui é o remédio, é o gosto da cura, é o gosto de não sentir dor. Então, ela gosta do leite, ela super aceitou, não teve nenhuma restrição. Ela come muito. Se eu pegar uma pedrinha e colocar um pouquinho de leite, ela come. Ela come super bem hoje, ela tem uma saída muito boa, assim. Tipo, eu não sei explicar em palavras a alegria que eu tenho de ter conseguido descobrir que ela realmente tem a PVL e conseguir manter.
Então, assim, eu, assim, como mãe, venho dar conselhos pra vocês, que não é fácil. Não é fácil, assim, hoje eu tô contando aqui o meu relato pra vocês, como mãe, do início, como eu descobri, como que foi. E é difícil, é desafiador ser mãe de bebê APVL. Mas também é gratificante quando você vê que tudo que você tá fazendo tem um resultado muito positivo na vida do seu filho. A Mariana, ela passou na consulta em dezembro, em janeiro a gente voltou. Aí eu não consegui passar ela no começo de fevereiro, antes dela completar. No dia que ela completou o ano, eu levei ela e a doutora pegou e falou, ela ganhou 1,5 kg. Pra uma bebê que ganhava 100 gramas por mês, porque ela entrou comigo com 7 meses. Desde então ela ganhava 100 gramas por mês. Hoje a Mariana ganhou quase 1,5 kg. E completamente janeiro, fevereiro, completamente 2 meses. Então, assim, pra mim foi uma glória ver que ela tava ganhando peso, que ela tá se alimentando bem, que ela não reclama mais de dor, porque ela... Pra você ver como que é a alergia, nem crises pra fazer em lavagem, que quando eu comecei a fazer as crises que ela tinha no nariz, ela não teve mais. Ela não teve mais nada. Não. Então, assim, eu, mãe, assim, relato que os episódios que ela teve foi por conta da PVL. Eu acho, na minha opinião, que foi por conta disso. E foi uma coisa, assim, muito difícil. Foi bem complicada pra mim. Ter que aceitar que ninguém fala sobre isso completamente. Porque é um assunto tão importante que envolve a vida de um bebê que a gente não sabe explicar. Não tem palavras, como eu vou dizer. Então é isso. Agora eu vou encerrar o vídeo aqui no canal. E eu fico muito grata por todos vocês terem assistido até aqui. Mesmo com vergonha, tá? Eu ainda tô um pouquinho tímida, espero me soltar mais futuramente para esse primeiro vídeo com esse cenário aqui. Mas é isso, eu fico muito grata. Espero relatos de vocês sim no comentário. Deixa o seu like, segue, que vai ter coisas legais aqui também. E deixa o que vocês querem ver aqui nos comentários através do meu canal, que eu traga de conteúdo sobre a bebê APVL, outros assuntos que eu vou trazer pra vocês. Beijo, tchau, tchau!